Opa, fera tá aí agora. Fala, Potência. Tudo bom, Romualdo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Dá pra ouvir aí tranquilo? Tá, dá pra ouvir. Legal. Primeiro, quero te agradecer aí de estar se disponibilizando aqui a bater esse papo com a gente e, e a gente conhecer um pouquinho mais de você aí também, tá? Valeu, irmão. Vamos embora nesse bate-papo aí. Vamos lá então. A galera mandou algumas perguntas aqui. Eu fiz uma sequência aqui por ordem cronológica. E algumas perguntas a galera vai mandando ao vivo também. A gente vai compartilhando também, tá bom? Tranquilo. Eu vou falar um pouco também devagar, porque uma galera daqui dos Estados Unidos disse que ia assistir e queria aprender português também. Ah, show de bola. Massa. Como é que tá teu inglês? Você foi falando inglês, Romualdo, por aí? Não, bicho, eu aprendi aqui na necessidade. Tá na... Eu, antes de vir pra cá, acho que uns 3 meses antes, eu ainda fiz algumas aulas de inglês no Brasil. Porém, cheguei aqui mudo, Diferente, né? mudo, porque pergunta besta, o pessoal me perguntava qual era a minha idade, eu não sabia responder. Só que assim, até nisso o, o jiu-jitsu Pedro me Marinho, Pedro Marinho tá dizendo que você tá sinistro em inglês, isso aí. foi sinistro a ele. Pô, ele é um dos que me ajudou muito aqui. Acompanhei muito com Ah, ele aqui, segui muito ele nas aulas. E o jiu-jitsu me ajudou muito, na realidade, nisso. Eu comecei a usar o jiu-jitsu como ferramenta para aprender o inglês. Então, não. como para mim estudar só, ler gramática, é um pouco complicado, eu achava chato. Então, eu usei o jiu-jitsu como ferramenta, Legal. né, introdutora. Legal. Vamos pro início da coisa aqui, então. É, fala um pouquinho, Romualdo, como foi teu início no jiu-jitsu, cara? Como é que você conheceu o jiu-jitsu? Foi na Fundação Terra? Não sei se foi através da fundação. Fala um Não, pouquinho aí não. do teu início. Eu comecei em Arco Verde mesmo. Na realidade, né, ninguém da minha família pratica esporte, nada. Futebol, nada, nada. Judô, jiu-jitsu, nada. Mas eu sempre me interessei por esporte. Principalmente futebol, né? Que é o mais fácil para a gente praticar. Só que de um projeto social que tinha na cidade, eu acho que você até conhece aí, do professor Josias. Sim. Ele sempre se envolveu isso, com projetos sociais na cidade. E ele dava aula de judô, não era de jiu-jitsu, para criança. E era grátis. Nesse período aí eu comecei a treinar, eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. 11, 12 anos. E comecei a treinar o judô. E nesse período, comecei a ter aula de jiu-jitsu, só que não tinha para criança. Então, eu comecei a fazer o jiu-jitsu pelo convite de um amigo que treinava jiu-jitsu, um pouco mais velho que eu, mas dizia, rapaz, tu é muito bom no judô, vamos pro jiu-jitsu. Só que eu achava, não gosto disso não, para ficar se agarrando com o pessoal, não é muito minha área não. Porém, quando eu comecei a praticar, me apaixonei. E deixei um pouco assim de lado o judô e comecei a focar mais no jiu-jitsu. Mas como hobby mesmo, quando criança não tinha pretensão nenhuma, igual a gente vê hoje em dia, criança já com pretensão de ser campeão mundial. A pretensão minha era só se divertir mesmo. E aí foi. E, qual foi a importância que o jiu-jitsu teve nessa tua fase de criança, né? Você começou ali com 11 anos de idade. O que é que você acha que o jiu-jitsu te ajudou na tua construção de adolescente, adulto, nessa parte pedagógica mesmo, assim? Bicho, ajuda muito. A arte marcial em si, né? Não só o jiu-jitsu, mas a arte marcial em si, ele molda muito seu caráter. E só pelo fato de eu estar no tatame ali, pelo 1 hora, 2 horas, gastando minha energia, já deixa de eu estar em casa pensando em besteira na rua, fazendo alguma maldade. E graças a Deus eu tive sempre pessoas boas ao meu lado, dentro do tatame. Então, essas pessoas foi que moldaram muito meu caráter também. E talvez se eu não tivesse conhecido o jiu-jitsu,
com certeza eu estaria em algum esporte. O esporte só varia assim, meio que minha vida para não ficar na malandragem. Legal. Deixa eu perguntar aqui a galera. O Rodrigo falou que não estava ouvindo áudio aqui. Ô, Rodrigo, eu estou ouvindo áudio bem. Para mim, o áudio está funcionando normal. Eu escutei normal. Tu não está ouvindo áudio, Rodrigo? Mais alguém não está ouvindo áudio? Só para eu ver se é só Rodrigo que não está ouvindo. Eu estou ouvindo normal aqui. Para mim, a imagem está boa. Eu estou ouvindo normal. Ah, tá ouvindo Ah, aí. ele está ouvindo normal. Vamos embora, então. Quais foram as dificuldades que tu encontrou de um projeto de jiu-jitsu no sertão ali? Cara, o jiu-jitsu em si, no sertão, já é bem complicado, porque a gente tá longe de tudo. Desde uma competição pequena, a gente tem que viajar muito para participar. Falando a respeito de competição. E no sertão é bem complicado, porque nem todo mundo conhece. Tem um preconceito, muito preconceito, principalmente do pessoal mais velho, né? Então, assim, é muito complicado. Porém, é um esporte apaixonante. Quando você pratica e se apaixona pelo esporte, tudo se torna mais fácil. É o que eu sempre faço. Se você faz alguma coisa pelo amor, não visando dinheiro nem algo em troca, acaba se tornando mais fácil. Desde você treinar numa academia 5 estrelas ou em uma garagem. O importante é você fazer com amor. Dificuldade vai ter em todo canto, como aqui tem nos Estados Unidos, vai ter em Recife, vai ter em Arco Verde, Serra Talhada, enfim. Em todo canto vai haver dificuldade. Só que se você só focar a sua energia para a dificuldade, então você não vai sobressair, né? E eu sempre pensei nisso. Eu sabia que tinha dificuldade, sabia que vai ter problemas na vida. Como todo mundo tem problema, eu também ia ter problema. Porém, ao invés de ficar focando minha energia só para os problemas, eu comecei a criar soluções. Então, comecei a colocar objetivos. Eu não sonhava de fazer um aluno campeão mundial de jiu-jitsu, um exemplo. A minha ideia principal lá no projeto era tirar aquela criança da rua, daquela zona de perigo que ele se encontrava, e tornar ele futuramente cidadão de bem, né, que pudesse contribuir para a sociedade. Nunca passou pela minha cabeça, eu quero só construir campeões mundiais aqui. Nunca. Porém, é natural do aluno, do aluno sentir essa ânsia de competição, de querer. Isso, você não molda a pessoa para ser competidor. A pessoa nasce com isso. Então, foi daí que surgiu vários campeões do projeto. Porém, como eu falei a você, sempre com dificuldade, mas eu sempre sabia que todo mundo tem dificuldade. Então, se eu fosse só focar na dificuldade, a gente não ia para nenhum lugar. Já é a mentalidade do lutador, né, Romualdo? Já é a mente do campeão, já, né? Buscando olhar coisas boas, né? Tirar resiliência, né? Pois é verdade, porque a exemplo, se a gente só for pegar, eu sempre pensei assim, toda dificuldade que eu passei na minha vida, que eu passo atualmente, enfim, eu vejo algo bom naquilo. E eu levo por alguma razão. Eu nunca fui um cara religioso. Se eu sei que eu fui um cara que sempre frequentava a igreja, não fui, mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu tenho muita fé e acredito muito no trabalho duro. E isso foi o que me levou a chegar sempre onde eu quis. Colocar micros objetivos para conseguir um objetivo maior. Porque não adianta eu querer sonhar alto, mas se eu não conseguir conquistar o baixo primeiro. E das piores dificuldades foi que eu aprendi as maiores lições. É melhor você aprender essas lições com o erro dos outros.
Porém, você vai ter que passar por algumas dificuldades para saber como é que você consegue sair e tirar algo bom. Se você só sempre tirar algo ruim de dificuldade, então você não vai sair do lugar, você vai ficar estagnado. Ô Romualdo, o preconceito que você. Eu vim do sertão também, minha família é do sertão, eu sou de um pouco mais de baixo, sou de Floresta, ali do navio. Então, eu sempre parava em Arco Verde para um intervalo, para comer alguma coisa ou para descansar. Mas o preconceito que você sentia lá ia desde um preconceito homofóbico, no sentido de dois homens se agarrando, alguma coisa nesse sentido, ou também existia também um preconceito de enxergar como um profissional aquilo que você estava fazendo, de você estar dando aula, de você ter uma academia. Eram esses dois preconceitos que você sentia na região? Antigamente, esse preconceito homofóbico existia muito, assim, né? Era um preconceito escondido, né? O pessoal dizia, você se agarra com macho e tal. Porém, eu nunca, assim, me importei. Eu mesmo, quando criança, disse isso. Porém, não sabia da maldade que era. Falava mais por brincadeira. Eu nunca, assim, eu liguei para essa situação. A questão do você viver do jiu-jitsu no sertão é que tá. Porque ninguém pensa que isso é trabalho. Todo mundo leva isso como um hobby. Foi algo que me fez despertar para vir para a América. Talvez se eu ganhasse bem, e fosse bem valorizado onde eu estava, eu não sairia da minha zona de conforto que eu criei. Porém, eu tive que sair daquela zona de conforto porque, vamos supor, um exemplo, de 100 pessoas, 80 batem nas suas costas, dizendo que você é bom, 2 lhe pagam e o resto não quer nem saber de sua vida. Então, nem só de abraço e aperto de mão vive um homem. A gente também precisa de dinheiro para poder sobreviver. E o pessoal não entende isso. Eles não entendem que um médico estuda 10 anos para poder exercer sua função e a gente é um estudo contínuo, a gente não para de estudar. Eu estou treinando quase 20 anos já de jiu-jitsu e eu não paro de estudar. Estou o tempo todo estudando, o jiu-jitsu sempre está evoluindo para poder ensinar essa pessoa, ensinar um médico, ensinar uma pessoa e a pessoa não querer pagar pelo aquele tempo que você está ensinando a ela. Então, assim, é algo que é bem complicado, você enxergar isso no sertão. Para você passar isso para o pessoal que não entende. É muito complicado Perfeito. mesmo tirar essa mentalidade, essa cultura. Isso é uma cultura que foi criada, que o pessoal não quer pagar, só quer treinar pela amizade, porque ele conhece, ou então porque não, na verdade eles não dão valor. Eu apertava muito na tecla lá, que o pessoal dizia, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade desse mês, mensalidade de R$ 50 na época. Porque eu estou passando uma dificuldade, não sei o quê, mas quando era final de semana eu estava nos bares tomando cachaça, nada contra, entendeu? Uhum. Só que dizia que amava o jiu-jitsu. Eu falei, pô, como é que tu ama uma coisa que tu não pode tirar R$ 50 para ajudar a É uma pagar uma cultura mensalidade? mesmo. É uma É a cultura assim cultura. que foi algo que me chocou muito quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. A galera dá muito valor ao seu trabalho, ao professor. O professor aqui ele é muito valorizado. Então, foi algo que me chocou bastante. Eu dava aula em Arco Verde, pegava quase todos os dias, segunda a sábado, 6 da manhã, ia para 11 da noite. Eu mal via minha esposa. Era uma das maiores brigas com minha esposa, era isso, porque eu mal a via. Todos os dias eu trabalhando com jiu-jitsu para ter um dinheiro para conseguir pagar para sobreviver. Não é nem para viver bem, para sobreviver. Para poder pagar minhas competições, quando eu não era patrocinado por nenhuma empresa. Para poder pagar minha comida dentro de casa e ter um dinheiro para extra, para fazer alguma coisa. Só que, assim, era sobreviver, não era viver de jiu-jitsu, era sobreviver do jiu-jitsu. Então, eu apertei o stop um dia, poxa, tem alguma coisa de errada aí.
Então eu comecei a me valorizar mais no meu trabalho em Arco Verde. Pô, se tu quer isso, vai ter que pagar agora. A gente é amigo, mas infelizmente eu vivo disso. A maioria dos professores que trabalham com isso no interior, eles não são professores de jiu-jitsu, assim, não vivem daquilo. Tem uma profissão à parte. Não é a atividade principal Não dele, é a né? atividade principal. E a minha atividade principal foi sempre o jiu-jitsu. Sempre, sempre. Eu sou formado em educação física, pós-graduado, em treinamento esportivo. Porém, nunca passou pela minha cabeça dar aula em escola. Sempre a minha ideia foi trabalhar com jiu-jitsu. Então eu trabalhava com jiu-jitsu, só que assim, eu estava pagando para dar aula. E era algo que estava assim, incorrente por dentro. Poxa, tô me matando muito, estudando muito, só que não estou tendo esse valor que realmente eu tenho que ter. É bem complicado essa cultura assim. E ainda existe muito. Se eu lançar a pergunta para o pessoal que está assistindo a live aí. Eu tô vendo a galera, muita gente concordando com você, né? Falando é verdade, né? Eu confesso. É aquele sistema, é prioridades. Pô, se tu tem uma prioridade, então vamos fazer esse. Pronto, agora mesmo, nesse coronavírus. Caramba, agora todo mundo tá vendo aí qual é a prioridade. Sentir falta de treinar, sentir falta de alguma coisa. Então, pô, se tu gosta daquilo, investe, dá valor a quem tá investindo o tempo dela em você. É bem complicado, assim, é uma situação que... É um desafio, né? Aqui em Recife, por exemplo, eu moro em Recife, né? Sempre treinei em Recife e eu vejo agora em Recife, agora, começar a coisa tornar uma visão mais profissional, né? Dos alunos ter pagar mensalidade, dos professores receber por hora aula e tal. Quer dizer, na capital, agora em Recife, né? Eu treino também há 20 anos também. Então, eu imagino que no sertão ainda vai demorar um pouco até o pessoal, essas perdas que eles vão tendo também, né? Perder talentos como você, o Bruno, o Matias, que tiveram que sair da cidade para ir para outro país, para sentir essa valorização, isso traz uma reflexão também, tanto para você quanto para a galera de lá também, né? Que vai dizer, pô, os caras eram daqui, estavam aqui, e a gente não valorizava eles, né? A gente foi preciso outro país, outras pessoas acolher e valorizar esse do ponto de vista profissional, né? Não estou nem falando não, do ponto com de certeza. vista humano, né? Mas profissional, né? Não, com certeza, com certeza. E também tem aquele sistema, aquela ocasião. Os professores de jiu-jitsu, na grande maioria no Brasil, não sabem trabalhar com jiu-jitsu. Então, tem esse fator também. Porque a gente aperta muito na tecla que só o aluno tem que fazer isso, só o aluno é isso, só o quê. Mas também tem o fato também do professor também, muitas vezes, não saber trabalhar com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje está evoluindo drasticamente, assim, de uma forma sobrenatural. E uma das principais teclas que o pessoal questiona, que é uma tecla simples, mas o pessoal questiona, é sobre graduação. Quando é que eu vou me graduar? O aluno nunca sabe quando vai se graduar, na maioria dos locais. Porém, isso é uma cultura errada. Pô, se o aluno está pagando, o aluno está fazendo o treino dele, se ele não é competidor, por exemplo, um cara de 60 anos, que treina por hobby, ele vai querer saber quando é que vai querer se graduar. Então, o professor também tem que começar a criar um sistema de cartão, seja lá o que for. Tu vai fazer, em média, 30 aulas e quando tu terminar 30 aulas, tu vai ganhar um grau. Porém, isso não é regra. Se eu ver que tu merece ganhar um grau com 15 aulas, tu vai ganhar um grau com 15 aulas. Ou então, se eu ver, olha, passou as 30 aulas, vamos segurar mais umas 6 aulas aí para tu ganhar esse grau. Então, o aluno sempre vai saber quando é que ele vai se graduar e tu vai fidelizar aquele aluno para a tua academia.
Você, E você, você sentiu isso de forma mais forte quando você chegou na Gracie Barra, Romualdo? A gente sabe que a é, Gracie Barra hoje é a maior escola do mundo de jiu-jitsu, né? Acho que tem, sei lá, 800, 600, 800 escolas no mundo todo, né? Então, ela tem uma visão, ela foi visionária, né? No sistema de metodologia de ensino, de tratar a coisa de uma forma profissional. Quando você chegou aí na Gracie Barra, foi uma coisa que impactou a forma como eles tratavam profissionalmente? assim, eu já vinha particularmente trabalhando isso com os alunos particulares em relação a o que passar para eles durante a semana, a quantidade de aulas para receber um grau. E eu vi que dava muito certo, quando se trabalha certo. Porque também não adianta você querer dar 30 aulas, dar aula do jeito, de todo jeito, isso não vai ficar bom. Porque é como eu falei, se o aluno vai ficar bom, vai. Mas é dele, não é o professor. Você pode treinar com 5 campeões mundiais dentro do tatame. Não é dizer que você vai ser campeão mundial. Isso vai do seu interesse. E a Gracie Barra, ela tem esse método que é comprovado já que funciona. Que é igual o método da aliança, acho que a Atos Sim, também utiliza, que sim. eles têm um programa de quantidade de treinos que você tem que fazer para conquistar uma faixa, um grau, do tipo assim. Mas como eu também falei, não é porque vai ter aquele programa de treino que você vai ganhar grau, não. É para ter uma noção, de você ter uma noção. Eita, se eu fizer 25 horas, eu vou ganhar um grau. Mas se o professor achar que você não merece, segura mais um pouquinho. Mas tu vai ter uma noção de quantidade de aula. Claro. Então tu vai querer treinar mais, tu vai querer sempre estar melhor. E Sim. também de posições, porque um exemplo, é, a academia que eu dou aula aqui é uma academia grande, tem muitos alunos, mais de 800 alunos, juntando no geral, jiu-jitsu com MMA, enfim. E são vários professores que dão aulas, né, em vários horários. Porém, a gente tem uma semana, vamos supor, um exemplo, é a semana da guarda fechada. E tem que passar aquela raspagem da guarda fechada. Então, eu sei o que você passou na aula anterior, eu posso passar a mesma posição e outra posição partindo da mesma situação. O que acontece muito é o pessoal ensinar na segunda-feira uma queda na academia e quando chega na quarta-feira, passar um berimbolo. Algo que Não totalmente tem fora do conexão, né? contexto. Não tem conexão. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem aqui. E também o que funciona muito bem é o seguinte, que é o mais importante, é a divisão de aluno por nível técnico. Isso é o que tem que ter em todo o canto, Como que porque funciona isso? Como que é que funciona isso aí, Romualdo? Explica um pouquinho aí. o aluno, quando é iniciante, ele é iniciante até o terceiro grau da faixa branca. Faixa branca é faixa branca e só que ele Então contar com 3 graus ele só treina com aquele núcleo ali, né? é tipo, o graduado ele pode treinar com aquele pessoal. Vamos supor, tem o treino de fundamentos, iniciante, tem o treino de avançado, por exemplo. Então, o iniciante ele não pode ir para o treino de avançado, porque de certa forma ele vai atrapalhar o andamento da aula dos avançados. Porém, os avançados ele pode treinar o iniciante, porque aí ele vai ajudar o iniciante, ele vai se adaptar ao do iniciante, na qual ele também já passou. Então, as técnicas que a gente passa para o iniciante é técnica de base, que é para construir uma base forte, sólida, para quando ele for passar para a aula de avançado, ele não tem uma dificuldade de fazer uma guarda riva, uma guarda X, enfim. Já Ele já se tem um alicerce. já tem um alicerce forte já. E já se o aluno começou hoje e já começar a treinar com um avançado, já pegar uma aula de Della Riva, ele vai achar que o que é isso. Então a gente aperta muito nessa tecla aqui, entendeu? De trabalhar fundamentos. Principalmente nesse período de iniciação, defesa pessoal, que é de suma importância. Porque o aluno, todo aluno, quando procura uma arte marcial, seja ela a arte marcial que for,
ele vai procurar arte marcial, primeiramente, para saber se defender na rua. Ele não quer, pô, eu vou entrar no jiu-jitsu para ser campeão mundial. Isso aí jamais vai acontecer. Pode até acontecer hoje em dia por causa das informações, mas o aluno que entra nesse pensamento de querer ser campeão mundial é o primeiro que sai no primeiro ano. Já todo aluno ele entra para aprender a se defender. Então é de suma importância o professor saber defesa pessoal para colocar para os iniciantes de defesa pessoal. Porque é uma base que você vai construir ali. E é uma visão do jiu-jitsu completo, né, Romualdo? Não é? O jiu-jitsu envolve defesa pessoal, envolve jiu-jitsu de kimono, jiu-jitsu sem kimono. O jiu-jitsu não é só o jiu-jitsu esportivo de kimono, né? O jiu-jitsu perfeito. É um todo, né? É isso, perfeito. O aluno ele tem que entender isso. E assim, como eu falei, o aluno, mas não só o aluno, o professor também tem que entender isso. Que tem que começar a trabalhar isso em relação a níveis. Aí, o Gustavo falou aí agora que é uma realidade de 90% das equipes fora do Brasil. Isso é verdade mesmo. Ele está no Canadá. Ele está em Vancouver, no Canadá, Gustavo. Né? Isso. E aí, tá 2 anos e meio lá também, né? Muita criança, ele compartilhou na live dele que existe muito forte lá o after school, né? Muita criança também. E você tem que ter metodologia, né? Dar aula para criança é uma coisa, dar aula para adulto é outra coisa. É totalmente diferente. Porque, na realidade, a aula de criança se torna um pouco lúdica também. Não pode ser aquele treino só treino de competição. Tem que ser um pouco lúdica. E a criança, ela, diferente do adulto, ela tem que ter estímulos todo o tempo. Você não pode deixar a criança um pouco parado, que ela já vai ficar chata já para a criança. Então, ela tem que ter estímulo o tempo todo. Então, ao invés de você fazer uma aula para a criança de 2 horas, poxa, vai ser 1 hora, faz uma aula de 50 minutos, 45 minutos, só que uma aula que nunca para. Porque criança tem energia, diferente de adulto. Adulto vai ter que descansar, vai ter que respirar, vai ter que tomar uma água. Criança toma água e já volta correndo já para fazer de novo o exercício. Então, o pessoal tem que começar a trabalhar e começar a ver o jiu-jitsu de outra maneira. Aí no Brasil e em vários cantos também, porque aqui é muita criança. Os pais, eles dão valor ao jiu-jitsu, dão valor a que as crianças pratiquem jiu-jitsu. E no Brasil é uma briga para você que faça jiu-jitsu. Geralmente, se você olhar as histórias do pessoal que saiu do jiu-jitsu, que é mais bem-sucedido, são crianças carentes que fizeram projeto social. Porque é de graça, eles não têm o que fazer na rua. Vou fazer isso aí, porque vai ser bom para mim. E acabam gostando, entendeu? Ô Romualdo, como é que foi para você o teu sentimento quando o Bruno, né, Bruno Matias, que é o teu pupilo aí, ele começou a se destacar, né? Primeiro passando na seletiva lá do Felipe Preguiça, né? Que eu acho que foi uma seletiva que, sei lá, tinha 600 atletas. Duvidar era pior do que o Campeonato Mundial, né? E ele foi selecionado, se destacou lá e começou a crescer, foi campeão brasileiro, né? Como é que foi teu sentimento aí, você vendo ali ele, começando com ele, né? Esse processo aí, né? Cara, é muito prazeroso como professor. Profissionalmente é perfeito. Porque, como eu falei logo no começo da nossa conversa, eu nunca quis criar um atleta no projeto social. Só que naturalmente veio das crianças mesmo querer sair na porrada com todo mundo, querer ganhar a medalha e querer ser bom. E hoje é muito bom porque tem muita informação, tem internet. Então, eles viam que poderiam chegar mais longe do que só na cidade. Era um sonho possível, né? Era um sonho que podia se tornar realidade. É isso, perfeito, é um sonho possível. Então, Bruno começou a se destacar em competições, a gente começou a tirar dinheiro da onde não tinha para viajar para as competições com ele. Não só com ele, como com outros também, o irmão dele e outros lá que treina no projeto social.
E, bom, a gente foi para os Estados Unidos, sem saber falar inglês. Eu, ele e um porrada de gente lá do interior. Ninguém sabia falar inglês. O que falava mais inglês era eu. E eu não falava nada. Pra você ter uma ideia. Aí o moleque foi lá e ficou em segundo lugar, no juvenil. Na faixa azul. E quando surgiu essa oportunidade do Bruno ir para a preguiça, não ir, né, de se inscrever, bom, eu fui o primeiro que lancei a ideia para ele. Bruno, se inscreve aí porque eu não posso te oferecer muito aqui não. Infelizmente, você sabe que onde a gente vive, ninguém dá valor. A gente tem que sair fazendo rifa, enfim, feijoada. A gente fazia de tudo para poder competir. E o que mais doía, acho que nele principalmente, que não sabia dar a resposta, é quando alguém perguntava: mas quando tu ganha isso aí, tu ganha o quê? Tu ganha algum dinheiro? Eu acho que isso é o que mais dói para todo atleta. Quando alguém pergunta: sim, mas essas medalhas aí, tu tem um monte de medalha aí, mas não vale nada isso aí, tu não ganha dinheiro. Então, eles não entendem que ali é um investimento que você está fazendo para a sua vida. Entendeu? E quando o Bruno, essa oportunidade de Bruno ir para a preguiça, eu fui o primeiro que mandei para ele. Ele, a princípio, não queria ir, queria ficar lá em Arco Verde. Não, eu vou ficar com o senhor aqui, ficar treinando aqui, eu gosto daqui. O treino do senhor é bom, eu sei que não, eu sei, o treino pode ser bom, mas só de você estar do lado do preguiça já vai contar muito para o seu currículo. E foi quando ele conseguiu entrar no projeto, né? Nos primeiros meses já queria voltar já, dificuldade, que acontece, ter dificuldade. Porém, ele é guerreiro. Todas as dificuldades que ele passou, assim, serviu mais para lapidar mais esse lado dele aí de querer ganhar, querer ser melhor do que os outros nas competições, não na outras situações. Então, assim, para mim é muito prazeroso quando eu vejo ele em cima de um pódio, sendo campeão. Eu acho que eu fico mais alegre de ver ele ganhando do que eu ganhar. Legal. Não só legal. ele, como qualquer aluno. Se um aluno meu ganha, é porque meu trabalho está sendo bem representado através dele. Eu acho que essa tua atitude mostra muita grandeza, né, cara? Porque, às vezes, muitos professores prendem o aluno ali com medo de perder o aluno, né? Sabe que o menino é muito talentoso e aí, às vezes, numa atitude, às vezes, egoísta, segura demais, sendo que o que aconteceu foi isso, né? Você estimulou ele a ele ir, você sabia do talento que ele tinha, você sabia das limitações que existiam na região, e terminou que depois ele próprio te trouxe também, né? E ele aonde ele estava, eu via que toda hora ele enaltecia você, né? Mesmo ele estando lá com preguiça e tal, ele toda hora... por quê? Porque a conexão que existia entre vocês já estavam já alicerçada, já estava forte o laço de vocês. Não era o fato dele estar em Minas Gerais ou nos Estados Unidos que iria quebrar esse laço, né? Então, eu acho que isso aí foi uma atitude realmente muito grande aí de sua parte. E já mostrava os teus valores, né? Perfeito. Eu nunca fui, assim, ignorante de querendo ficar com o Bruno ou com qualquer outro atleta meu que seja bem. E não, você vai ficar aqui comigo. Porque eu estaria freando o sonho dele. E futuramente ele ia se frustrar e acabar que ele ia parar de fazer jiu-jitsu ou algo do tipo assim. E eu ia ficar com o meu ego só para inflar meu ego. Então, eu não, assim, eu quero ver o bem dele, não só dele, de outras pessoas. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Então, eu penso sempre assim. E como você falou, isso é louco, porque eu nunca fiz nada para Bruno, nem para outro aluno, visando dinheiro em troca, visando assim, que ele me botasse um post no Facebook. Bruno, me marque lá. Nunca, 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 nunca. Vai partir de cada pessoa e o que é louco é aquela frase velha, né? Quando você faz o bem, sem olhar a quem, você recebe alguma recompensa na frente. E foi o que aconteceu. Bruno foi para esse projeto, conheceu várias pessoas lá, inclusive o Pedro Marinho, que hoje está aqui comigo, né? Trabalha comigo aqui.
E nessa situação, eu não conhecia Pedro Marinho pessoalmente, para você ver que louco. Só conhecia Pedro quando a gente ia para uma competição em São Paulo, no Rio, a gente se encontrava, eu falava com ele, oi, oi, mas nunca parei para conversar 5 minutos com ele, por exemplo. Ele me conhecia através de Bruno, Bruno falava muito de mim para ele. E acabou que no ano passado surgiu a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos, passar um tempo aqui, que um professor que dava aula aqui, ele ia sair e estava precisando de alguém para dar aula. Pô, o Pedro poderia indicar N pessoas aí, que ele conhecia pessoalmente, treinou pessoalmente e acabou me indicando. Então, assim, você vê que o louco a vida é, assim, eu não conheci o cara, mas através de uma bondade que eu fiz para o Bruno, que ele conheceu o projeto, conheceu o Pedro lá, Pedro veio para cá primeiro, aí acabou que me indicou. Então, assim, é um ciclo doido da vida e hoje o Bruno está aqui comigo também. Então, assim, se você faz o bem e não olha quem, é o mais importante que, de alguma forma, isso vai ser recompensado para você. Não sei como, Verdade. mas vai ser recompensado. É verdade. Romualdo, qual é o maior benefício que você acha que o jiu-jitsu trouxe para a tua vida, assim? O que é que tu acha que o jiu-jitsu, o maior benefício que ele trouxe para a tua vida? Das situações difíceis, tirar o melhor. Isso é o que eu tirei, assim, o benefício. Que é igual ao jiu-jitsu mesmo. Você está numa situação difícil ali, levando uma maçã ali, você tem que criar um caminho de saída. Então, Inteligência emocional, né? Tem inteligência perfeito. emocional, né? Das piores situações, você tem que tirar as melhores coisas. Por isso, a principal não o fator assim, de saúde, estar sempre saudável, não. É mais a inteligência emocional mesmo, das piores situações, tentar tirar as melhores coisas aí. Qual foi o momento aí que você disse para você mesmo assim, cara, eu quero viver disso mesmo, assim? Qual foi a hora que você acha que você decidiu isso? Assim, isso é bem natural. Eu sempre fui assim, eu gostei de ensinar. Sempre gostei de ensinar. E quando eu era faixa azul para faixa roxa, comecei a dar aula na cidade lá de Buíque, perto de Arco Verde, acho que você conhece. E, porra, pegava a moto do meu pai emprestado, saía na noite lá para ir dar aula. Era mais ou menos 40 minutos de viagem, meia hora de viagem à noite. E ia para essa cidade lá dar aula. E como assim falei, eu tirava do bolso para ensinar o pessoal lá. E não visava nenhuma forma assim de ter um reconhecimento de dinheiro, só pelo prazer que eu queria ter de ensinar. E comecei a dar aula lá e foi quando surgiu a oportunidade de dar aula no projeto social, na Fundação Terra. Então, eu comecei como voluntário também. Fiquei como voluntário, acho que uns 4 anos voluntário. Não ganhava nada. Só pelo prazer de dar aula mesmo, de querer ajudar o pessoal no jiu-jitsu. E quando eu comecei a ganhar um dinheiro com o jiu-jitsu, não muito, mas eu estava feliz, foi que aí que eu vi, rapaz, eu quero isso para minha vida. Eu ganhando muito, eu ganhando pouco, eu quero isso porque eu estou feliz fazendo isso. Então, assim, é o mais importante. Eu estou feliz fazendo isso, então não adianta eu querer fazer algo para ganhar muito dinheiro e estar uma pessoa triste, sempre estressada. Valeu, Glauco. Aí, galera, Eu agradecendo aí. ganhando muito ou ganhando pouco, eu queria viver de jiu-jitsu. Legal. Depois, com o tempo, você vai querer viver melhor e tudo. Mas, assim, a princípio, é o que eu mais gosto de fazer. Então, se eu tiver meu prato de comer toda noite para comer e eu trabalhar com jiu-jitsu, para mim, eu tô feliz. Legal. Quem foi tua maior influência no jiu-jitsu, Romualdo? Quem foi a pessoa que mais te influenciou no jiu-jitsu? Se eu disser a você que eu sempre tive algum ídolo, tipo, pô, meu ídolo é Leandro Ló, meu ídolo é os irmãos Mendes. Não, eu nunca. Eu tenho respeito, admiração demais por essa galera. Mas meu ídolo principal, quando criança, era meu professor, Gessé Filho. Eu sempre via ele como um cara que eu queria seguir como exemplo. Um cara do bem. Então,
Meus exemplos eram o pessoal que estava ao meu redor ali. Que eu vi que era uma boa pessoa, então assim, era uma boa pessoa para eu seguir. Eu nunca, poxa, eu sou ídolo desse cara aí, eu quero ser igual a ele, não. Eu segui os passos do meu mestre e quando foi ficando adulto, quando eu fui conhecendo, o meu ídolo era a minha vontade de vencer na vida. Era eu mesmo, contra eu mesmo. Mas tem alguém assim que você pega como estilo de luta, que você se identifica, que você acha, cara, esse cara aqui, ele luta muito parecido comigo aqui, e é um cara que tá lá em cima, e eu tô sempre olhando aqui a forma como ele luta, a estratégia de luta dele. Cara, pior que não. Assim, eu estudo todo mundo. Eu saio olhando vídeo dos irmãos Mendes, saio olhando vídeo do Bernardo Faria, do Lucas Lepre, e saio sugando um pouco de cada um, do povo que está perto de mim aqui também, que eu treino junto. Eu nunca tive um cara que, pô, eu gosto do jogo desse cara aí, eu vou fazer as coisas igual a ele. Não, eu saio pegando um pouco de cada e jogando para o meu estilo. E, como diz o Matuto, seja o que Deus quiser. Você prefere deixar um estilo meio indecifrável, ao invés de ter um estilo só de um cara, ter um pouquinho de cada, que aí fica mais difícil do cara decifrar o teu jogo, né? Também, né? Assim, eu sempre falo pro pessoal aqui, aos alunos, tu tem que ser igual a um pato. O pato, ele anda ruim, mas sabe andar. O pato, ele voa ruim, mas sabe voar. O pato, ele nada ruim, mas sabe nadar. Então, tu tem que saber um pouco de cada coisa aí. Quase voa, né? É um É, pouquinho de cada, né? um pouco de cada, tu tem que saber. Principalmente a gente que é professor, né? Então, Sim. principalmente a gente que vai surgir questões aí durante uma aula ou outra, do aluno perguntar algo do tipo e você vai ter que saber responder. Quem foi o cara mais duro que você lutou? Ó, o Bruno aí. Bruno chegou na área aí. Aí, o Bruno Ô, Matias. quem foi o cara mais duro que você já lutou assim, que você disse, bicho, esse cara, porra, ou ele tá em outro nível, eu não cheguei nesse nível ainda. O Quem mais foi o duro é cara fora do aí? tatame. O mais duro é minha esposa fora do tatame. Aí não tem pra onde correr, não. Lá em casa eu sou faixa branca. Porém, bicho, o cara assim, mais duro que eu lutei foi o Herbert Santos. Quando eu era faixa marrom, eu lutei com ele no Mundial, no Absoluto. E foi um cara que realmente eu senti o impacto assim, com ele. Não pelo nome, Sim. mas o Herbert Santos foi assim um cara que eu senti muito lutar com ele. Eu acho que até por causa do peso também, é bem maior que o meu na época. Ainda hoje é, mas ele era assim, ele é Você, diferenciado. você é um cara que sempre luta absoluto, né, cara? Mesmo você luta o quê? No médio hoje, né, Romualdo? De Hoje eu médio? luto no médio. Do ano passado para esse ano eu comecei a lutar só de médio só. Eu lutava de leve, eu Mas, comecei a lutar de pena, fui para leve e agora fiquei no médio. E mas você assim, bicho, sempre ia pra absoluto, né, bicho? Você sempre tá nos é, absolutos brigando. eu sou chato. É como eu digo, eu sou insistente. Gosta de se Eu desafiar, né, gosto, também, né? eu gosto de lutar. Então, eu sempre que der, eu tô aí lutando aí absoluto, o que for, porque assim, eu levo muita competição como um treino. Pô, eu sempre treinei com muitas pessoas boas, caras duros, pesados. Então, não ia ser diferente numa competição para mim. E eu comecei a fazer muito isso, usar muito meu lado de professor nessas ocasiões nos meus treinos. Pô, tem um cara que é pesado, que é muito bom de fazer guarda fechada. Então eu me colocava na guarda fechada dele para começar a trabalhar a minha defesa. Porque se eu caísse numa guarda fechada de alguém na competição, o meu psicológico, poxa, se eu sair da guarda fechada daquele cara que treina comigo, que tem uma guarda muito boa, eu saio também desse cara aqui, entendeu? Então, eu levo muito como treino. Tipo aqui nos Estados Unidos, eu treino com o Pedro. Todos os dias é porrada que ele quer me matar.
E ele é famoso porque ele tem uma guilhotina muito forte. Isso. E no começo que eu cheguei aqui, era 3 guilhotinas por rola ele pegava. Se eu ficasse com medo de entrar na guilhotina dele, nunca ia aprender a sair. Hoje em dia ele pega. Porém, quando eu vou para competição e eu consigo estar com alguém bota uma guilhotina em mim, eu falo, poxa, o Pedro quando coloca. Eu sei segurar, eu sei consigo sair. raciocinar. Então eu consigo ser desse cara também. Então, assim, eu sempre pensei por esse lado. Eu sempre tentei tirar o melhor de cada pessoa, me colocar naquela situação ruim, porque se eu caísse numa competição, naquela situação incômoda, eu saberia como... Eu tinha um caminho para sair, né? Ou seja, eu entendi que você usa o treino, né? Ó, minha prima Andréa, mora no Arco Verde. Você usa o treino como um laboratório, né? Para você testar suas qualidades e defeitos, suas dificuldades e te fortalecer para a hora da luta, né? Na hora da luta você não tem surpresa. Onde cair eu tô pronto, porque eu já Isso, treinei. perfeito. Agora, qual é o teu qual é o teu principal sentimento quando você vai lutar? Assim, qual é o teu sentimento mais dominante? O que te faz ir lutar? Quando tu tá ali na área de aquecimento, prestes a lutar, qual é o sentimento que você mais percebe vivo dentro de você? É o quê? Até hoje em dia, não é o dinheiro, é só o fato de ganhar uma medalhinha de ouro ali. Só de eu ver aquela medalha de ouro no meu peito, de eu bater no peito, pô, consegui o objetivo. Então, assim, para mim é o mais prazeroso. O dinheiro, algo do tipo, se vier, é perfeito. Mas para mim é colocar o meu jiu-jitsu em prática, conseguir fazer o que eu treinei e subir no pódio ali, tá ali com a medalhinha de ouro no peito, para mim é o mais importante. Ô, Romualdo, tem algum cara hoje do cenário esportivo que você fala, pô, eu queria. Nos Estados Unidos rola muito evento de luta casada, né? Tá crescendo muito essa modalidade, né? O no-gi também cresce muito nos Estados Unidos, muito forte o no-gi também, né? Acho que por causa do wrestling também, Abu Dhabi, né? Então tem uma galera que só treina no-gi, nem treina de kimono, né? Isso, perfeito. Tem uns caras que só treinam no-gi, né? Tem algum cara que você, se tivesse a oportunidade assim, fosse, pô, tivesse um evento de luta fechada e você pudesse escolher um cara, teria um cara que você queria se testar assim? Tem algum cara específico? Pô, são vários novos, né? Se for colocar assim na lista, que querer lutar. Bota aí, Principalmente, bota aí os top 5 aí. principalmente os campeões mundiais, né? O Lucas Lepre. Tenho vontade de lutar com o Lucas Lepre. E assim, eu tenho vontade, na realidade, de lutar novamente com o Pedro Paulo falou aí, com o Ian Pica-Pau. Que ele era meu. A gente sempre, quando estava no Nordeste, se encontrava em competição e era uma guerra. Então, assim, é sempre bom lutar com quem é bom. Sim. Você Então, cresce, né? Isso, perfeito. Você vai pro nível, né? Você cresce. E eu lutando com um cara desse, com o Lucas Lepre, com essa galera que está no topo hoje em dia, pô, a minha responsabilidade vai ser zero. Entendeu? Então, eu vou me divertir mais do que eles vão se divertir. Uhum. Entendeu? Então, eu A penso pra pressão tá do mim, outro lado, né? perfeito. Quando você joga sem pressão, é muito melhor. Legal, legal. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo demorou, Romualdo, esse projeto de planejar ir para os Estados Unidos? Quanto tempo durou isso? Desde surgiu a oportunidade, correr atrás de visto? Como que foi aí Bicho, esse tempo aí? isso foi algo bem louco. Assim, eu sempre quis vir para os Estados Unidos ou para algum país que trabalhar com jiu-jitsu, mas nunca eu corri atrás, assim, intensamente. Sabia que iria vir de alguma maneira, iria vir.
não sabia como, não vou mentir. Mas surgiu, vai fazer um ano, mais ou menos, quando surgiu. No começo de março, mais ou menos, foi quando eu recebi a ligação do professor aqui para vir para cá, para os Estados Unidos. Mas até então era só uma especulação, né? Nada certo. E ele falou comigo em março, mas para vir para cá em agosto. Porém, só especulação, nada de certeza. Eu já tinha o visto de turismo. Então, assim, para mim ficava mais fácil vir para cá. Não precisava tirar visto nem nada. Então, eu só comecei a organizar a minha vida em Arco Verde. Em relação a trabalho, porque eu trabalhava lá na Fundação Terra. Em relação a alunos particulares que eu tinha, que eu não podia deixar de ter beijo na mão. Então, eu tive que colocar uns alunos particulares para outros alunos que me acompanhavam durante essas aulas, enfim. E também em relação a de família, porque eu deixei lá minha esposa no Brasil, esperando por mim para vir para cá depois. Deixei mãe, pai. Então, várias pessoas que ao meu redor eu tive que, assim, é um ônus e um bônus. Estou aqui vivendo um bônus, mas eu tive que pagar esse ônus também. Porém, o meu visto aqui ainda está entrando, está indo em processo. E esse corona é o visto de atleta, né? A gente aplicou aqui meu visto agora para fazer a mudança, porque se eu ficar com o visto de turismo, eu vou ficar irregular, 6 meses. Acho que são 6 só pode meses ficar já. 6 meses. E são 6 meses. E os meus 6 meses já passou. Porém, Entendi. como está no processo, no Tramitando. visto, está tramitando, então ainda estou meio que legal aqui. Entendi. Porém, como aqui, a academia aqui está parada, a gente está parado por causa desse coronavírus. Não tem o que fazer agora. A gente está dando aula online, está fazendo alguma ferramenta criando ferramenta para os alunos treinarem, na realidade. Então, o que está acontecendo muito isso aqui. A gente está dando aula online, mas eu não estou trabalhando mesmo. Não tô, e eu acho que para mim seria interessante ir para o Brasil agora, passar um tempo com minha família nesse período difícil. Eu estou pensando muito aí de ir para o Brasil nesse tempo. Enquanto o processo está entrando, está aqui. Eu vou para o Brasil, passo um tempo lá com o pessoal e depois volto para cá quando tudo estiver normalzinho de novo. E é o tempo de sair o visto aí, sair alguma resposta e eu vim para cá novamente. Mas o visto que eu dei entrada aqui, que a gente deu entrada é o visto de atleta. A gente está tentando esse visto aí, só que está em trâmite aí, demora, é um tempo determinado. Pode sair dentro de 15 dias, como dentro de 6 meses, um ano, isso nunca se sabe aí. Então eu estou aqui no período de espera. Porém, a minha ideia... Isso aí é você mesmo que está fazendo ou é a academia que está fazendo isso para você? Não, é uma advogada. A academia... academia é uma advogada aqui, então a gente está fazendo isso com a advogada. Opa. Aí tô... Se ele vir para o Brasil, já tá convidado aí para o seminário aí. Já estão dando a dica ali, o seminário na Ride Club. Tanto ele Vamos quanto embora. o Bruno aí, chegando aqui, já tá convidado desde já. Só avisar. Simbora fazer esse seminário aí. Pois é, assim, a minha ideia é ir para o Brasil. Eu não sei quando também, porque está muito complicado agora por causa desse Covid. Mas quero ir para o Brasil o quanto antes, porque a gente está sem trabalhar aqui. Está trabalhando online. Então, meio que a academia está parada. Eu indo para o Brasil agora, dá para me passar um tempo lá, ficar com minha família. Matar a saudade também, né? Matar a saudade. E quando essa loucura toda passar aí, eu volto para cá de novo e continuo o trabalho. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais o que ainda tem de pergunta aqui. Aí onde você está hoje, a maioria dos alunos hoje aí são americanos, Romualdo? Ou são brasileiros, é misturado com... Não, a maioria é americana.
Não, A mas maioria tem americana. tem brasileiro também aqui que treina com a gente, tudo. Só que, tipo, 95% são americanos mesmo que treinam. Então, a galera é muito boa aqui. E, Muito boa e mesmo. como é que tu vê hoje? Tu imagina que os Estados Unidos, daqui a uns anos, pode terminar superando o Brasil em mundial, é, no cenário Cara, esportivo aí? o gringo, o americano, ele é muito metódico. Tipo, se tu marca a aula aqui é 7 horas, um exemplo. Se tu marca, minha mãe, meu filho é a coisa mais linda do mundo. Manda um beijo aí pra tua mãe, bicho. Aí, Um aproveita. cheiro, minha velhinha. O gringo ele é muito metódico. Se tu marca a aula para 7 horas, antes de 7 horas já tá com o kimono pronto já para começar a aula. E ele faz tudo que você pede. Se você pede para ele colocar a mão na lapela daquela forma, ele vai fazer daquela forma. E eles se questionam muito também, eles fazem muita pergunta em relação a isso. O brasileiro não. O brasileiro toma o treino para 7 horas, o cara chega de 7h30, passa meia hora para colocar um kimono, chega, pula o aquecimento. Quando tu passa a posição, ele quer fazer só 2 vezes, porque ele diz que já sabe já. Então, assim, isso está mudando um pouco no Brasil, porém, isso do gringo aqui, assim, É é natural, delicioso. né? É É natural isso natural dele. dele, é natural deles. Então, assim, logo, logo, a gente já tá vendo já aí, ó. Já começou pelo Muso Messi já, que já tá há 3 anos aí Mestre, no Mundial. o Gordon Ryan também, né? Que Tem um domina Gordon no Ryan, Sekimono. que tá dominando sem kimono aí. E assim, eles estudam jiu-jitsu. O brasileiro, ele é muito, como é que eu posso dizer, natural dele, assim, ele vai jogando o jogo. O gringo, ele estuda porque o cara coloca o pé ali na frente. Poxa, se o cara botou o pé aqui na frente, eu vou fazer isso. O brasileiro ele vai saindo na porrada e seja o que Deus quiser. Então, o brasileiro tem esse jogo, essa malemolência de improviso, bem maior do que o gringo. O brasileiro tem um improviso muito grande, porém o gringo ele é muito estudioso. Então é isso que a gente peca muito no Brasil. A galera aqui assiste vídeo, fica vendo, repete o vídeo umas 50 vezes de uma luta, estudando como é que foi aquela posição. O brasileiro ele vai lá e só quer saber de lutar, sair na porrada. É, tu percebe que tem. O Edilson perguntou aqui que eles estão falando agora de um movimento que se chama o American Jiu-Jitsu, que eles estão falando, né? Tu percebe se eles misturam o wrestling, uma postura diferente na hora de lutar? Você percebe se tem alguma. Antes de você responder, deixa eu falar. Falta 20 segundos para encerrar. Eu vou fechar e vou abrir de novo, porque o tempo máximo é de 1 hora da live, beleza? Então eu vou Beleza. encerrar essa e vou abrir novamente. Aí tu volta com essa resposta. Voltando. Opa, vamos lá. Então, a gente falava sobre um movimento que está surgindo hoje, que é o American Jiu-Jitsu, né? Que eles estão falando, né? Você percebe alguma mudança, fora essa questão da disciplina que você está falando aí e tal? Não, cara, isso é mais marketing, na realidade, para vender. Entendeu? Isso é marketing. Eu acho que isso não vai muito à frente, não. Isso é mais para. Se você faz uma coisa O que chama americano gosta, atenção, né? O americano gosta. isso vai vender. Então, isso é bem marketing. E em relação àquele tipo do. Eles usam mais o REST, usam mais algo do tipo. Isso é de pessoa por pessoa. Se um cara luta judô, ele vai querer usar o judô para auxiliar no jiu-jitsu. Aqui é muito wrestler. Então, eles usam muito o wrestling deles para auxiliar no jiu-jitsu também. E, mas eu acho que isso não vai muito para frente, não. Esse American Jiu-Jitsu. Para mim é tudo jiu-jitsu, entendeu? O Brazilian Entendi. Jiu-Jitsu, American Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, sei lá, dos cambau as quatro aí. Perfeito. É tudo um jiu-jitsu só. Moab, se você puder mandar de novo a pergunta, cara, na hora que encerrou, você mandou uma pergunta, eu não consegui salvar a tempo. Se conseguir, manda novamente aí que eu pergunto aqui. Eu não deu tempo de eu salvar a pergunta de Moab.
Deixa eu ver aqui outra coisa. Ah, como é que você enxerga aí o jiu-jitsu daqui a 10 anos, Romualdo? Como é que você imagina que a gente vai estar aí daqui a 10 anos? Cara, eu acho que está bem mais profissional. Porque quanto mais se passa o tempo, mais o aluno fica melhor. O professor fica melhor, na realidade. O aluno de hoje é o professor de amanhã. Então, já tem passado por várias situações de erros e acertos que futuramente vai estar bem melhor. Creio eu que o jiu-jitsu vai estar bem assim, equiparado, não igual, mas bem equiparado igual ao futebol. Que um aluno hoje ele pode ser da academia Gracie Bar, mas um cara lá da academia Ribeiro, bicho, olha, eu quero tu para ser para representar a minha equipe. Eu vou te Já ocorre pagar. isso hoje, né? Tá Já tem ocorrendo um isso, movimento desse. ocorre isso, mas em passos lentos ainda, né? Porque ainda há aquela mentalidade old school dos professores de não querer deixar o aluno sair da sua asa, né? Porque para ele é muito benéfico ter um aluno muito bom ao lado dele, ganhando tudo, só que o aluno não está ganhando nada com isso em relação a ele querer viver do esporte. Então eu enxergo isso, que daqui a um tempo atrás, mais na frente aí, essas escolas pequenas de jiu-jitsu vai ser como se fosse uma categoria de base para as escolas grandes puxar. Igual está correndo, hoje em dia ocorre, mas ainda bem amador. Porque o esporte ainda é novo. Queira ou não queira, o jiu-jitsu é um esporte muito novo ainda, em relação a outros esportes. Então, mas, como eu falei, o aluno de hoje vai ser o professor de amanhã. Então, ele vai ter passado por várias situações de experiência em relação a isso, que ele vai saber tirar o proveito de saber viver do jiu-jitsu. O erro muito comum da nossa geração e a geração anterior e outras gerações é que a galera não vivia do jiu-jitsu. Hoje em dia, a gente já está sabendo como saber viver do jiu-jitsu. Então, mais na frente, a gente vai saber como viver de jiu-jitsu e viver bem, que é o mais importante. E como é que você se imagina você, Romualdo, daqui a 10 anos? Pô, eu imagino. Eu nunca me imaginei se eu dissesse a você, poxa, eu imagino eu sendo campeão mundial de jiu-jitsu. Não. Para mim é algo que, se acontecer, perfeito. Eu sempre gostei de fazer jiu-jitsu. Eu tô feliz fazendo jiu-jitsu. Eu me imagino com a academia minha mesmo, não sei se vai ser aqui, aonde for. Só que eu vivendo bem da minha academia, eu tendo como viver da minha academia e sem, sem pretensão assim de, como é que eu posso dizer, de querer, poxa, eu quero ser o melhor da minha faixa, não, eu quero ser o melhor, eu quero ter o melhor para a minha vida. Então eu quero ter uma academia, eu quero, com certeza, eu quero viver bem de jiu-jitsu, mas o que eu puder ajudar, e também eu quero fazer projetos sociais, porque assim, eu vim do projeto social, trabalhei no projeto social, então o que eu puder ajudar em relação a isso também eu farei, porque isso muda, modifica muito a vida das pessoas. Uma simples atitude que você fala para um garoto que está ali na zona de perigo vai mudar a vida dele. Então, além de querer ter uma academia de renome, ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, eu também quero ter essa parte social também junto. Legal, legal. O Moab mandou a pergunta de volta aqui. Ele falou que você citou a diferença de comportamento entre os americanos, os alunos, né? Que são metódicos de chegar na hora, de seguir o cronograma, né? E o brasileiro, por outra parte, segue ali uma linha de chega atrasado, fica com preguiça para entrar, né? Enfim, de fazer a técnica, de repetir a técnica, né? O que você acha como que a gente, com a tua sugestão da gente adotar esse método no Brasil, como que a gente poderia mudar essa realidade no Brasil hoje?
Cara, na realidade, o professor ele não tem que fazer isso. Ele não tem que impor para o aluno chegar na hora. O aluno é que tem que saber que tem que chegar na hora. Entendeu? Então, assim, tem que sair de cada pessoa, isso aí. Tem que sair do aluno mesmo, poxa. Se eu tenho de certo, então eu que tenho que me policiar a chegar mais cedo. Não o professor tá cobrando toda hora o aluno. Pô, o aluno que não quer chegar tarde, beleza, ele chega tarde. Aqui também tem casos também de pessoa que chega tarde no treino. Só que a grande maioria é metódico, entendeu? Vai ter também a pessoa que chega atrasado, que não, né, que pula o aquecimento, enfim. Porém, isso não é o professor que tem que impor, assim, tem que forçar o aluno a chegar cedo, porque se não chegar cedo vai pagar sem pós-chinelos, sem flexões. Então, tu tá impondo um medo, né, a respeito. Entendeu? Perfeito. Então, se tu impor medo, é ditadura. Tu tem que impor respeito. Então, tem que partir do próprio aluno mesmo, do querer. Entendeu? Isso, assim, não é algo fácil. Então, Eu acho, assim, eu acho, se tu fizer a tua parte, tu vai estar fazendo algo já. Independente do outro fazer errado. eu acho que quando você vai para outro país também, né? E você vai conhecer outra cultura, né? E você começa a ver as diferenças que existem, né? É natural você fazer essa comparação, né? Desde da questão da valorização do profissional, até do comportamento cultural do aluno, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é estar compartilhando essa experiência, né? Você está passando para os alunos, ó, nos Estados Unidos a gente vê isso aqui, ó. Eles têm isso aqui. E isso aí, esse tipo de conduta, esse comportamento desse aluno vai refletir na sociedade como um todo, né? Não é só dentro do tatame, né? Ou seja, esse cara ele chega cedo no trabalho dele, esse cara tem mais responsabilidade com a família dele, né? Não é somente dentro do tatame, né? Porque a gente sabe Isso. que muitas das vezes, eu vejo muitos alunos também assim, que às vezes o cara fica dando desculpa porque que faltou, né? Tudo ele inventa uma desculpa ali, porque que não foi treinar por causa disso, daquilo, outro e tal. Mas esse cara, muito provavelmente, ele vai viver dando desculpa a vida inteira. E aí ele não consegue terminar uma faculdade, ele não consegue crescer profissionalmente, porque ele adotou um comportamento, uma cultura que não foi benéfica para ele, né? Então, aí eu acho que entra também no nosso papel como professores, nessa parte pedagógica, né? De compartilhar mesmo, né? Ensinar, né? Eu acho que é Isso, isso que você falou, perfeito. não é? O professor ele não pode impor. Quando ele impõe algo, já fica meio que pro caminho errado já. Eu gosto muito de seguir uma filosofia que é a seguinte: palavras falam bonito, mas exemplo, ele arrasta, o exemplo arrasta. Então, se o Perfeito. professor tá lá no tatame lá, chega antes, 20 minutos antes do treino, chega com kimono limpo, então eu posso cobrar do aluno a mesma coisa. Agora, Perfeito. se Perfeito. eu sou um cara que chega com kimono sujo dentro do tatame, chego atrasado, não tenho respeito com as mulheres dentro do tatame, ou algo do tipo, então Perfeito. como é que eu vou cobrar algo de um aluno meu se eu que sou exemplo para ele seguir, não estou fazendo isso? Então, beleza, galera, Perfeito. aquela palavrinha que o pessoal fala, faça o que eu faço, faça o que eu fale, o que eu falo, mas não faça o que eu diga. Isso é totalmente errado. Tu tem que Aham. falar e tu tem que fazer para dar o exemplo. Porque falar é bonito demais, mas se você não fazer para dar exemplo, não vai Perfeito. surtar Eu efeito acho, nenhum. eu acho que quando você faz, muitas das vezes você não precisa nem falar, né? Quando você faz, a tua atitude já é tua fala, já, né? O teu exemplo já é tua fala, né? Isso aí, e a gente vê isso na sociedade como um todo, né? Você vê um político, ele está pregando que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí, quando chega na hora real, o cara não faz, né? E Então, perfeito. o discurso bonito não adianta, seja onde for, né? Seja dentro de um tatame, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um congresso nacional com um político, é o exemplo realmente que vai determinar. Eu imagino também, Romualdo, que talvez, se um aluno sair daqui do Brasil também e for para os Estados Unidos, isso que você falou, talvez ele sinta essa diferença dos professores também, né? Talvez ele perceba, pô, aqui os caras são mais profissional. Aqui o cara chega na É, hora.
É o Aqui a exemplo. aula tá planejada, Perfeito. né? Como eu falei, Né? o É o que eu exemplo faço. arrasta. O exemplo arrasta. Se eu tô num local onde o pessoal só pensa negativo, eu vou ficar negativo. Se eu tô junto de pessoas que só pensam positivo, vou pensar positivo. Porque aqui, os brasileiros, quando chegam aqui, quando vê o sinal vermelho, para. Não atravessa o sinal vermelho. Porque aqui a lei funciona. Aqui o pessoal tem esse respeito pela lei, esse respeito por tudo. No Brasil, não. Se sinal tá vermelho, o pessoal passa, quer nem saber. E se eu estou num ambiente onde todo mundo chega cedo e só eu chego tarde, eu vou ficar desconfortável. Rapaz, realmente só eu que estou errado. Agora, se eu estou num ambiente que todo mundo chega atrasado e eu chego cedo, vou pensar o quê? Pô, eu acho que eu estou errado. Porque é uma cultura que o pessoal de inversão de valores, que é o que ocorre muito no Brasil. Inversão de valor das situações. Então, assim, é algo que parte do professor, primeiramente, dar o exemplo. Não adianta eu cobrar um exemplo para você, tu tem que competir, ó, tu tem que competir, tu tem que ser o melhor, tu tem que ser o quê. Mas se eu nunca na minha vida competi, eu não sei como é esse gosto de competir, entendeu? Ou preciso nem ser competidor, mas se eu te cobro de competir de tudo, eu, pelo menos, se eu não sou competidor, eu tenho que te acompanhar na competição, para te dar pelo menos uma força, entendeu? Então, falar é muito fácil. Eu tô aqui, ó, mais uma hora falando com você aqui. Agora, se eu falar tudo isso e eu não fizer isso na minha vida, tô fazendo Perfeito. nada. É só palavras ao vento, só. Perfeito. Muito bom aí. Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa. Bom, para a gente fechar, né? Primeiro eu quero te agradecer aí, cara. Acho que foi muito legal aí esse bate-papo aí com você, tá? Já deixo aqui o convite, já desde já. Se chegar no Brasil, dá um oi para mim aí, para a gente ver se a gente faz um seminário seu lá na Deixa com Rise nós. também. Vai ser um prazer poder receber você lá, tá? Fica aguardando aí seu contato. E tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Tem alguma coisa? Não, cara, assim, foi muito bom assim o diálogo que a gente teve, porque deu para a gente não falou só do jiu-jitsu, falou da vida, de situações de vida. Que hoje em dia está muito fácil a gente falar de alguma situação de jiu-jitsu, falar do esporte, falar como é que é um treinamento, porque tudo isso está na internet. Se tu colocar lá como é que faz uma raspagem da guarda fechada, todo mundo vai saber lá. É só tu colocar na internet. Mas se tu colocar exemplo de vida, exemplo de situações, eu acho que é mais prazeroso do que você aprender em relação a só uma coisa só. É que eu falo muito ao pessoal aqui, aos alunos aqui, sempre. É melhor tu entender o conceito de algo do que tu entender só aquela específica situação. A exemplo no jiu-jitsu, por exemplo. Se eu entendo o porquê de eu fazer uma pegada naquela daquele jeito e não de outro jeito, é porque tem algum conceito por trás daquilo. Então, se eu entendo o conceito, eu uso esse conceito para vários campos de situação. Igual o exemplo que eu dei agora. A gente pode usar esses exemplos que eu falei aqui, que você falou, para vários campos da nossa vida. Tanto para o jiu-jitsu como para fora do jiu-jitsu também. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que esse momento, né, é um momento que a gente está muito preocupado também em trabalhar a filosofia, né? Isso que a gente falou agora já no finalzinho, né? Essa questão do chegar na hora, do respeitar o professor e tal, da filosofia mesmo, né? Não somente o jiu-jitsu do ponto de vista comercial, né? Do ponto de vista do tô pagando, mas o que o jiu-jitsu traz para a minha vida, né? Como benefício, o que é que ela impacta na minha vida, né? Na sociedade, né? Como eu me relaciono com as pessoas, como eu encaro o trabalho, né? Com a forma séria, como eu quero ser valorizado. Eu acho que foi bem bacana aí. Isso, perfeito. É igual alguém colocou aí, prioridades. Então, se tu tem prioridade por alguma coisa, tu vai colocar tua energia naquilo. É isso aí. Bom, galera, a gente vai encerrar aqui essa live. Daqui a pouco o Romualdo vai estar fazendo aí também o treinamento online lá da Grace Barra, né? É, E, daqui a pouco. e essa live aqui, cara, a gente tá baixando ela
e a gente tá botando na íntegra no canal do YouTube. Aí eu vou mandar para o Romualdo aí. Então, quem não pôde acompanhar ao vivo, a gente vai botar no canal no YouTube e vai ficar lá, tá bom? Meu irmão, muito obrigado aí. Parabéns pelo exemplo que você é aí, tá? E foi um Valeu, cara. Muito prazer obrigado. conhecer você. Valeu mesmo, valeu, Kaká. Valeu a Um todos aí que abraço, irmão. assistiram aí a live aí. Só agradecer. Valeu, galera. Os... Os...